Olá pessoal, na aula de hoje então a gente vai falar um pouco sobre gráfico de uma função. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem a mensagem aí, mandem a dúvida de vocês para o e-mail que está na tela, eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível, pessoal. Vamos lá então. Para esboçar o gráfico de uma função no plano cartesiano, então, a gente deve atribuir valores a x, determinando assim os respectivos valores numéricos de y. A gente vai chamar de valor numérico de uma função o valor, que é a variável y, né? Então vai assumir quando a gente atribuir ao x esse determinado valor. Tá? Então vamos a um exemplo aqui. Vamos construir o gráfico da função y igual a 2x mais 1, definida dos reais em reais, né? De R em R. Tá? Então, o primeiro passo é construir uma tabela, onde a gente vai atribuir então alguns valores para x, escolhidos por vocês vão atribuir alguns valores, mas eu sempre falo que é bom atribuir valores pequenos, tá? Valores pequenos. Então, construir essa tabela atribuindo alguns valores a x e assim calculando então os respectivos valores numéricos de y para cada um dos valores de x que vocês atribuírem a essa função, obtendo dessa forma então os pares ordenados que vão ser necessários para a gente construir o gráfico da função. Bom, vamos lá então, vamos na prática aqui. Primeira coluna da nossa tabela, então, a gente vai colocar os valores de x, os valores que a gente vai atribuir a x aqui na nossa primeira coluna. Tá? Eu sempre coloco 5 valores, que eu acho que 5 valores é uma quantidade boa, tá? Para que a gente consiga esboçar um gráfico de maneira mais aproximada. Tá? Então, na segunda coluna a gente coloca a nossa função, aqui então vai ser onde a gente vai fazer os cálculos, a gente vai substituir os valores que a gente vai atribuir a x, a gente vai substituir aqui na função e vai fazer o cálculo aqui. O resultado a gente coloca nesta outra coluna, que são os resultados, então os valores de y, que a gente vai encontrar para cada valor de x atribuído. Tá? Então, e aí na última coluna aqui, então o par ordenado, né? Par ordenado x e y, o valor que a gente atribuiu a x e o valor que a gente encontrou após fazer o cálculo ali quando substituiu na função. Depois aqui então, nosso plano cartesiano, né? Nosso gráfico, sempre, gente, sempre é bom vocês utilizarem uma folha quadriculada, tá? Uma folha quadriculada aqui para a gente esboçar o gráfico, porque senão fica difícil. Os espaçamentos aqui entre cada um dos valores, ele tem que ser exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, nosso plano cartesiano. Ele tem a mesma distância aqui de tamanho, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 0 para o 1, todos têm a mesma distância. Tá? Então é bom a folha quadriculada para ficar mais perfeitinho o nosso gráfico. Tá? Bom, a gente atribuindo então valores a x, como eu falei para vocês, a gente procura sempre escolher valores pequenos. Eu gosto sempre de utilizar começando pelo menos 2, então eu vou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou na sequência da reta numérica, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou atribuindo esses valores a x. Porque se escolher valores muito altos, vai acabar que neste plano aqui, neste pedaço do plano cartesiano, a gente não vai conseguir representar. Vai estar o ponto lá em cima, longe, fora do plano, e a gente não vai conseguir representar. Então, por isso, valores pequenos, tá bem, gente? Então vamos lá, procedimento agora é pegar esse valor que a gente atribuiu a x e substituir na função. Aqui no lugar do x, então, a gente vai colocar esse valor que a gente está atribuindo. Então a gente vai colocar ali o menos 2. Então fica 2 vezes o x, né? Então 2 vezes o menos 2, mais 1. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar então o valor que y vai ser 3. Resolvendo isso aqui, a gente vai obter 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 1, menos 3. Então nosso par ordenado é o menos 2 que a gente atribuiu para o x e o menos 3 que a gente encontrou quando fez o cálculo ali substituindo na função. Nosso primeiro par ordenado, então, menos 2 e menos 3. E a gente vai fazendo esse procedimento para todos os outros valores que a gente atribui a x. Lembrando que aí depois a gente representa aqui no plano, né? Já representei ele aqui no plano. Esse ponto menos 2 e menos 3, representado no plano cartesiano, a gente parte sempre da origem, né? Então, o valor de x é 2, a gente se desloca até o 2, e aí a partir daqui a gente vai até o valor do y, que é menos 3. Então, daqui parte para o valor do x, menos 2. Chegou no menos 2, parte para o valor do y, que é menos 3. E aqui parou e marcou o nosso ponto. Aqui o nosso ponto menos 2 e 3. Atribuindo então agora o valor menos 1 para x, mesmo procedimento. Substitui aqui no lugar do x então, menos 1. Faz o cálculo, isso aqui vai dar 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1, menos 1. Então nosso par ordenado, menos 1 que foi atribuído, e o menos 1 também, que foi o valor
calculado. Representando no nosso plano cartesiano, parte da origem, né, do sistema de coordenadas, do ponto 0, 0, parte da origem, se desloca em direção ao valor do x lá no nosso par ordenado, que é menos 1, e dali vai para o valor do y, que também é menos 1, e aí marcamos o nosso ponto. Próximo valor que eu atribuí aqui foi o 0, então substituindo o 0 ali, 2 vezes 0 é 0, mais 1 deu 1. Então o outro ponto, 0 e 1. Também colocando ele representando no plano cartesiano, então quando eu estou no 0 no x, vai ser 1 no y, esse ponto vai ser marcado exatamente em cima da reta, né? Porque a primeira coordenada x é 0, então só nos resta caminhar para 1. A gente já está no 0 aqui, a gente sempre parte do 0, se já estamos no 0 no x, só nos deslocar até o 1 do y. Próximo ponto, então, agora é o 1 para x, substituindo aqui, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando a nossa coordenada for 1 para x, a coordenada y vai ser 3, e a gente vai fazer isso aí, vai marcar aqui, então. Me desloquei para o 1 aqui, e vou até o 3 aqui em cima, ali vai ser o nosso ponto, então. Último valor atribuído aqui, quinto valor, 2. Lembrando que vocês podem atribuir qualquer outro valor, e quantos valores vocês quiserem, certo? Não tem um limite para valores para x, qualquer número real, porque a função é definida de R em R. Ela vale de qualquer número real, ela vai levar para outro número real também. Então vocês podem escolher quaisquer valores que vocês quiserem. Aqui é só um exemplo de atribuição de valores. Bom, então quando atribui o 2, o y vai ser 5, nosso par é 2, 5. Então parto da origem, vou até o 2, que é o valor do x, e me desloco até o 5, que é o valor do y lá em cima, e ali eu vou marcar meu ponto. Está aqui os 5 pontos, então, que a gente marcou. Agora a gente vai desenhar a nossa função, então. Vai ver qual é o trajeto dessa função. A gente vai ligar esses pontos. Só que a gente vai ligar os pontos sempre da esquerda para a direita, entendeu? Pega o ponto que está mais à esquerda e liga no próximo que está mais à direita, que nesse caso, então, aqui, esse aqui é o ponto que está mais à esquerda, eu vou ligar neste ponto, tá? Então, vou ligar todos eles. Aí depois deste aqui eu ligo para este, deste para este, deste para este. Neste caso aqui, é uma reta, né? Essa função é uma reta. Esse é o gráfico da função, mas existem outras funções que são côncavas, né? Que são parábolas, e que são funções curvas, né? Tipo logaritmo também, exponencial, raiz, são funções que não são uma reta, então vale essa dica, né? Começar da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita. Tá ok? Para fazer a ligação dos pontos. Bom, gente, vamos falar agora então de função crescente e função decrescente. Se uma função é crescente, então quando a gente aumentar os valores atribuídos a x, quando aumentar o valor que a gente está atribuindo a x, também vão aumentar os respectivos valores lá do y que a gente vai encontrar. Então ela é uma função crescente, certo? Agora, se a função for decrescente, então quando a gente aumentar os valores que a gente está atribuindo a x, aí os valores que vão aparecer lá para y vão acabar sendo menores, vão diminuindo. Então, se tu atribui um valor a x, atribui outro, e o valor de y de um para outro vai aumentando, então ela é crescente. Claro, se tu aumentar o valor de x, vai aumentar o valor de y, ela é crescente. Se tu ir aumentando os valores que tu vai atribuindo a x e os valores de y vão diminuindo, então ela é decrescente. Vamos um exemplo prático aqui, lembrando, tá? Que os valores para determinar isso, se ela é crescente ou decrescente, são os valores do eixo x, tá? Mas vamos chegar lá. Então aqui, o exemplo, analise o gráfico abaixo, identifique em quais intervalos reais a função representada é crescente e em quais ela é decrescente. Aí vem esse lembrete, então, os intervalos de crescimento e decrescimento das funções são analisados no eixo y, tá? No eixo y. Bom, vamos lá. Aqui está a nossa função. Ela é uma função que ela desce, sobe, não. Aí a gente vai ter que analisar se ela é crescente ou decrescente. Então pensa assim, a gente está aqui no menos 4, ela começa aqui, sempre da esquerda para a direita. Começa no menos 4. No menos 4 do x, lembrando, né? A gente analisa no eixo x dos intervalos. Quando o meu valor é menos 4, tá? Ela está aqui no 2, ó, no 2. Quando eu passo para o menos 3, eu estou aumentando o meu valor de x e ela vai estar aqui, ó, o ponto. Então, esse ponto vai estar abaixo, vai estar mais ou menos aqui no 1, positivo. Então, eu estou aumentando o meu valor de x, mas o meu valor de y está diminuindo. Ó, quando eu cheguei no 2, no menos 2, o valor do x é 0.
Então, eu aumentei o valor de menos 4 para menos 2, e o valor do x, né? E o valor do y, que era 2 positivo, passou a 0. Então, diminuiu o valor do y. Logo, nesse intervalo ali, ó, de menos 4 até menos 2, ela é uma função que é decrescente. Mas, a partir do menos 2, ó, no menos 2 ela era 0. Quando eu aumentei para menos 1, a função chegou aqui no 1. Quando eu aumentei para 0, a função foi lá para o 2. Então, neste outro intervalo, ela vai ser crescente. Quando eu aumentei o valor do x, o valor do y também aumentou. Então, ela é crescente de menos 2 até 0. E a mesma ideia a gente vai aplicar para esse outro intervalo e para esse outro intervalo. Quando eu aumentei de 0 para 2, quando era 0, meu valor de y era 2. Quando x era 0, y é 2. Quando o meu x era 2, o y era 0. Então, aumentei o x e diminuí o y. Então, aí ela é decrescente novamente naquele outro intervalinho ali que vai de 0 até o 2. E aí depois o último intervalo que a gente tem, que é um intervalo também que vai ser crescente, que ele vai do 2 ao 4. Então, a partir do 2 até o 4, ela vai crescendo, né? Na prática, a gente pode observar os intervalos pensando assim, se a minha função da esquerda para a direita, olhando para o gráfico, se a reta está descendo, ó, da esquerda para a direita está descendo a reta, então nesse pedaço ela é decrescente. Se desse pedaço, se nesse intervalo ela está subindo, então ela é uma função crescente. No próximo intervalo, aqui de 0 a 2, ela está descendo, então ela é decrescente. E no último pedaço, ela está subindo, então ela é uma função crescente. Certo? Na prática, a gente pode analisar também pelas retas do gráfico, se está subindo ou se está descendo, para dizer se ela é crescente ou decrescente. Tá? Ficam então aqui alguns exercícios, tá? Vocês tentem fazer esses exercícios aí. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá, que eu respondo vocês. Tem o exercício 8, então, A, B e C. O exercício 9, A, B e C também. E é isso aí, gente. Bom, para a próxima aula, a gente vai trabalhar, então, função composta. Função composta para a próxima aula. Então, não percam, tá? Bons estudos a todos. Aguardo vocês na próxima aula, gente. Tchau, tchau. Abraço.